Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenham bons sustos. Meu nome é Antônio Carlos, mas o pessoal da estrada me chama de Tonhão. São 28 anos rodando o Brasil, de Rio Grande do Sul até Roraima. Já vi de tudo: assalto, acidente, fantasma de farol apagado, mas nada como o que aconteceu em julho do ano passado. Eu estava carregado de soja em Rondonópolis, Mato Grosso, quando recebi uma ligação da empresa às 23h40. Era um fretão urgente. Uma carga extra, só uma caixa de madeira, para entregar em um depósito nos arredores de Belo Horizonte. Pagavam o triplo do valor, com bônus se chegasse antes das 8h da manhã. É só uma caixa, Tonhão. Leve no baú, não abre por nada. O cliente pediu sigilo total. Cheguei no endereço indicado, um galpão velho, quase abandonado, na saída de uma cidadezinha esquecida. 2 homens de macacão escuro me entregaram a caixa. Era pesada pra caralho, de madeira grossa, sem nenhuma marcação. Só tinha um cheiro estranho, doce demais, enjoado, como flor misturada com coisa podre. Prendi ela no baú e saí. Era pra ser uma viagem tranquila. Não foi. A partir do quilômetro 180 da BR-163, as coisas começaram a ficar erradas. Primeiro, o rádio. Todas as estações sumiram. Só ficava um chiado baixo, e de vez em quando uma voz de mulher sussurrando um nome: Antônio. Eu achava que era cansaço. Depois veio o frio. Meio da madrugada, 28 graus lá fora, e dentro da cabine estava gelado. Liguei o aquecedor no máximo. Não adiantou. Olhei pelo retrovisor e vi que a lona do baú estava se mexendo. Devagar. Como se algo lá dentro estivesse respirando. Parei no primeiro posto que achei. Quando abri o baú, a caixa estava exatamente no mesmo lugar. Mas tinha arranhões novos por dentro da madeira, como se unhas tivessem rasgado de dentro para fora. E o cheiro piorou. Voltei para a estrada. Foi aí que ela começou a falar. Não a caixa. A carga. Por volta das 3h17, ouvi batidas ritmadas vindas do baú. 3 batidas. Pausa. 3 batidas de novo. Depois uma voz abafada, de homem, quase chorando. Me tira daqui, pelo amor de Deus, Tonhão, me tira daqui. Eu nunca tinha falado meu apelido para aqueles caras do galpão. Aumentei a velocidade. O caminhão estava pesado demais, como se a caixa tivesse ganhado 100 vezes o peso. O motor gemia. No painel, a quilometragem começou a piscar sozinha. 666. 666. 666. Parei no acostamento, tremendo. Peguei o pé de cabra e abri o baú. Quando levantei a tampa da caixa, quase vomitei. Dentro não tinha nada. Só um terno preto velho, bem dobradinho, e um par de sapatos pretos brilhando. Em cima do terno, uma foto polaroid minha. Tirada naquele exato momento, com o flash do celular. Eu estava olhando para dentro da caixa, com cara de pavor. Não tinha ninguém lá. Mas a voz veio de novo, agora bem atrás de mim, dentro da cabine. Agora você tá levando eu. Voltei correndo para a cabine. O caminhão ligou sozinho. O GPS mudou a rota sozinho, mostrando um caminho que não existia no mapa. Uma estrada de terra no meio do nada. Dirigi sem parar até o amanhecer. Quando cheguei no endereço de entrega em BH, o galpão estava demolido. Tinha uma placa enferrujada, proibido estacionar, terreno condenado. Desci do caminhão. A caixa tinha sumido do baú, mas o terno preto estava dobradinho no banco do passageiro. E desde aquela noite, quando pego a estrada sozinho, tem um homem de terno preto sentado no banco ao meu lado. Ele não fala mais. Só olha para frente. Às vezes, quando paro num posto, os outros caminhoneiros me perguntam quem é o cara que viaja comigo. Eu respondo que é meu novo ajudante. Ele sorri quando eu falo isso.
E eu sinto que um dia ele vai querer dirigir. Se você for caminhoneiro e te oferecerem um frete urgente, de noite, com uma caixa de madeira sem nota fiscal, recusa, irmão. Algumas cargas não foram feitas para serem entregues. Elas foram feitas para trocar de motorista. Meu nome é José Roberto, mas na estrada todo mundo me chama de Zé do Iveco. Tenho 47 anos e rodei esse Brasil inteiro por mais de 25 anos. Conheço cada curva, cada posto, cada pedaço de asfalto. Mas tem uma coisa que eu nunca mais quero encontrar na vida. Foi em agosto do ano retrasado, na BR-040, sentido Rio de Janeiro. Eu estava voltando vazio de uma entrega em Brasília, era umas 2h20 da manhã. Chuva fina, neblina baixa, quase ninguém na estrada. De repente, no acostamento, vi uma mulher parada, toda molhada, com uma blusa branca e uma mala pequena na mão. Eu nunca paro pra carona. Nunca. Mas aquela mulher tinha alguma coisa errada. Ela estava olhando direto pro meu caminhão, como se soubesse que eu ia passar ali. Parei. Ela se aproximou correndo, batendo no vidro. Abri a porta. Por favor, moço, me dá uma carona até Barbacena? Meu carro quebrou lá atrás e meu celular descarregou. Ela era bonita. Uns 30 e poucos anos, cabelo castanho escuro, voz doce. Subiu e sentou no banco do carona. Cheirava a chuva e perfume barato. Os primeiros 40 minutos foram normais. Ela disse que se chamava Juliana, que estava voltando de uma visita à família. Conversamos sobre filho, preço do diesel, vida de caminhoneiro. Ela ria das minhas piadas. Parecia gente boa. Mas aí comecei a reparar nas coisas estranhas. Primeiro, ela não tremia de frio, mesmo estando encharcada. Segundo, toda vez que eu olhava para o retrovisor, ela estava me olhando fixo, com um sorriso pequeno. Terceiro, ela sabia meu nome completo. Você é o Zé Roberto, né? Da placa PQP 2023. Eu nunca tinha falado meu nome completo para ela. Meu sangue gelou. Como você sabe meu nome, moça? Ela sorriu mais largo e respondeu baixinho. Todo mundo sabe o nome de quem vai morrer hoje. Eu ri nervoso, achando que era brincadeira de mau gosto. Aumentei o rádio. Foi quando a voz dela mudou. Ficou mais rouca, mais velha. Você não devia ter parado, Zé. A partir dali, o inferno começou. Olhei pro lado e o rosto dela estava diferente. A pele mais pálida, os olhos fundos, como se tivesse passado dias sem dormir. A blusa branca tinha manchas escuras que pareciam sangue seco. A mala no chão dela estava aberta, e dentro só tinha terra molhada e um par de sapatos cheios de barro. Tentei parar o caminhão. O freio não respondia. O volante estava travado. O caminhão seguia sozinho, sempre a 92 km/h. Exatamente. Ela começou a falar sem parar, com a voz de várias pessoas ao mesmo tempo. Eu morri nessa mesma curva em 2017. Meu namorado me matou e jogou o corpo no mato. Eu peço carona para todo caminhoneiro que passa. Alguns eu deixo ir. Outros, eu fico. Eu estava chorando, rezando alto, batendo no painel. Nada adiantava. Quando chegamos no trevo de Barbacena, o caminhão finalmente parou sozinho. Eu olhei pro lado. O banco estava vazio. A porta continuava fechada por dentro. No banco do carona, só tinha uma foto 3x4 molhada. Era ela, sorrindo. Atrás da foto, escrito com caneta esferográfica. Obrigada pela carona, Zé. A gente se vê na próxima viagem. Desde aquela noite, toda vez que passo pela BR-040 entre Brasília e Juiz de Fora, especialmente quando chove, eu vejo ela no acostamento. Às vezes vestida de branco. Às vezes com o vestido rasgado e sujo de sangue. Às vezes só vejo ela pelo retrovisor, sentada bem atrás de mim, me olhando. Eu nunca mais parei para ninguém. E toda vez que ouço alguém batendo no vidro da cabine à noite, eu finjo que não escutei. Porque uma hora ela vai cansar de esperar.
E vai entrar sozinha. Tem muita lenda na estrada. A maioria a gente escuta nos postos de gasolina, dá risada, toma um café e esquece quando engata a primeira marcha. Mas tem coisas que acontecem quando você está sozinho na cabine que te fazem pensar em largar o volante para sempre. Meu nome é Sebastião, mas o pessoal do trecho me chama de Tião. Tenho 52 anos e dirijo desde os 20. Já vi acidente feio, já vi assalto, já passei por enchentes. Mas nada me preparou para aquela noite na BR-116, descendo a Serra do Cafezal, antes de terminarem a duplicação. Era a madrugada de uma terça-feira, inverno pesado. A neblina estava tão densa que parecia algodão sujo. Eu estava puxando carga de bobina de aço de São Paulo para Curitiba numa Scania 113. Caminhão antigo, motor barulhento, sem muita tecnologia. O relógio no painel marcava 2h40 da manhã. Eu estava descendo devagar, segurando no freio motor, a uns 40 km por hora, por causa da serração e do peso da carga. Foi então que eu senti o tranco. Não foi um buraco na pista. Foi um baque surdo, vindo da parte de trás da carreta. Tum! Como se um saco de cimento tivesse caído do céu e aterrissado em cima da lona. Olhei nos retrovisores. Não dava para ver nada além da parede de neblina branca e do brilho vermelho das minhas lanternas. Pensei logo, gafanhoto. É assim que a gente chama os ladrões de carga que sobem nas carretas em movimento nos trechos de serra para cortar a lona e jogar a mercadoria na estrada. Peguei o rádio Peixes na mesma hora para avisar quem estivesse por perto. Câmbio, atenção na descida da serra, acho que pularam na minha carreta. Ninguém respondeu. Só estática. De repente, o barulho mudou. Comecei a ouvir passos. Eu não puxava baú de metal na época, era uma carreta Sider, aberta dos lados e coberta com lona pesada. Os passos vinham afundando a lona em cima da armação de ferro. Crack, crack, crack. Eu apertei o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. O suor começou a escorrer na minha testa. Os passos estavam caminhando da traseira da carreta em direção à cabine. O problema é que o ritmo não fazia sentido. Ninguém caminha com aquela firmeza em cima de uma lona molhada pela neblina, com o caminhão balançando nas curvas da serra. Era um passo pesado demais. O teto de lona rangia e cedia a cada pisada, como se o que quer que fosse pesasse uns 200 quilos. Quer roubar bobina de aço, seu desgraçado? Vai morrer aí em cima. Eu resmunguei para mim mesmo, tentando me encher de coragem. Dei uma puxada brusca no volante para a direita e para a esquerda, dando uma zigue-zagueada com o cavalo mecânico para tentar desequilibrar o invasor. O caminhão sacudiu violentamente. Qualquer ser humano teria voado para o asfalto. Mas os passos não pararam. Eles aceleraram. Crec, 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 crec. Eles chegaram até o limite da carreta, bem atrás do deflector de ar da minha cabine, aquele chapéu que fica em cima do teto do caminhão. O silêncio caiu por uns 5 segundos. O único som era o ronco do motor e a chuva fina batendo no para-brisa. Então, eu ouvi um som de arranhão no teto de metal da minha cabine. Scrish! Não era bota. Pareciam unhas grossas, raspando na lataria, procurando onde se agarrar. Meu coração foi parar na garganta. Eu liguei a luz interna da cabine, como se aquilo fosse me proteger. Foi o pior erro que eu cometi, porque quando a luz acendeu, uma coisa desceu pelo para-brisa. Não veio de frente, veio de cima. Desceu de cabeça para baixo, pendurado no teto do caminhão. A primeira coisa que eu vi foram 2 mãos agarrando as palhetas do limpador de para-brisa. Não eram mãos humanas. Eram grandes, compridas, com a pele esticada e de um tom de cinza doentio. Os dedos tinham mais articulações do que deveriam, terminando em unhas pretas e quebradas. E aí veio o rosto. Apareceu de ponta cabeça, olhando para dentro da cabine, a menos de um palmo do meu rosto, separado só pelo vidro. Não tinha nariz. A boca era um rasgo que ia de orelha a orelha, aberta num sorriso silencioso cheio de dentes pequenos e afiados como agulhas. Mas os olhos eram amarelos, brilhantes, arregalados, e olhavam direto para os meus.
A coisa bateu a unha no vidro do para-brisa. Toque, toque, toque. Eu gritei. Um grito rasgado, de pavor puro. Pisei no freio com os 2 pés. As 18 rodas do caminhão travaram no asfalto molhado. O barulho dos pneus arrastando e o cheiro de borracha queimada invadiram tudo. A carreta deu um L, quase tombando na curva. Com a freada brusca, a criatura perdeu o contato. Ela foi arremessada para frente, engolida pela neblina densa, mergulhando no escuro da serra. O caminhão parou atravessado na pista. O motor morreu. Eu fiquei lá, no escuro, tremendo tanto que não consegui alcançar a chave para ligar o painel de novo. Fiquei esperando o impacto daquela coisa voltando, ou algum outro caminhão bater na minha lateral. Mas não veio nada. Só o silêncio da serra. Depois de uns 10 minutos, consegui dar a partida. Alinhei o caminhão devagar e desci o resto da serra a 20 km por hora, rezando todos os pais nossos que eu conhecia. Só parei no posto de Miracatu, quando já estava amanhecendo. A praça do posto estava cheia. Pulei da cabine com as pernas moles e fui direto olhar a frente do caminhão. O vidro do para-brisa estava intacto, mas as palhetas do limpador estavam completamente retorcidas, dobradas para frente como se tivessem sido esmagadas por um alicate gigante. Eu chamei o borracheiro do posto e pedi a escada emprestada para olhar o teto da cabine. Quando eu subi, meu estômago embrulhou. A pintura branca das Scania estava cheia de arranhões profundos que iam até a chapa de aço. E bem no meio do teto, a lataria estava amassada. Eram 2 marcas fundas. O formato perfeito de 2 pés nos gigantes, com marcas de garras rasgando a ponta de onde deveriam estar os dedos. Nunca contei isso para a transportadora. Troquei o deflector, paguei o funileiro do meu bolso e pedi transferência para as rotas do Nordeste. Nunca mais desci a Regis Bittencourt à noite, e se começa a chover, eu encosto no primeiro posto que vejo. Porque até hoje, se eu escuto qualquer barulho em cima do telhado de casa, eu lembro daqueles olhos amarelos e daquela unha batendo no vidro. Toque, toque, toque. Meu nome é Valdir, mas no trecho todo mundo me conhece como Big Val. Tenho 49 anos e há 27 eu como asfalto. Rodei o Brasil inteiro, de Oiapoque ao Chuí. Já dormi em posto, já levei tiro de assaltante, já quase morri capotado na chuva. Mas nada do que eu vivi chega perto do que aconteceu comigo na BR-158, entre Marabá e Imperatriz, numa noite de dezembro de 2024. Era uma madrugada quente pra caralho, aquele calor úmido da Amazônia que gruda na pele. Eu tava puxando uma carga de madeira legalizada num rodotrilho Scania 124, baú fechado. O rádio só chiava. Nenhum caminhão por perto. A estrada tava reta, escura, com mato alto dos 2 lados. Meu farol alto mal cortava a escuridão. Por volta das 3h20, eu vi uma menina no acostamento. Branca, magrinha, uns 12 ou 13 anos, vestida só com uma camisola branca suja. Ela tava descalça, olhando pro chão. No meio do nada. Meu sangue gelou na hora. Pisei no freio devagar e parei uns 30 metros à frente. No retrovisor eu vi ela caminhando na direção do caminhão, devagar, cabeça baixa. Porra, não pode ser. Falei sozinho. Abri a porta do carona e gritei. Ei, garota, tá perdida? Entra aqui que tá perigoso. Ela não respondeu. Só subiu o degrau, sentou no banco do carona e fechou a porta sozinha. Quando olhei pro lado, quase mijei nas calças. A menina não tinha olhos. No lugar das órbitas tinha 2 buracos negros, lisos, como se alguém tivesse cavado com colher. A pele era branca demais, quase azulada. E ela cheirava a terra molhada e coisa podre. Moça, você tá bem? Perguntei, a voz tremendo. Ela virou o rosto devagar na minha direção e sorriu. Um sorriso que não combinava com o resto do corpo. Os dentes eram pretos e tortos. Tô com frio, ela respondeu, com uma voz fina, quase sussurrada. O termômetro do painel marcava 29 graus Celsius. Mas dentro da cabine começou a esfriar. Eu sentia o ar gelado saindo da boca dela.
Liguei o rádio de novo, nervoso. Câmbio. Alguém na 158? Aqui é o Big Val. Peguei uma carona estranha aqui perto do quilômetros 247. Só estática. Depois, no meio do chiado, ouvi uma risada de criança. A menina virou a cabeça 90 graus pro lado, olhando para mim sem olhos. O pescoço estalou alto. Eles estão me procurando, ela disse. Quem tá te procurando, menina? Os outros. Foi aí que eu escutei. Batidas vindas de dentro do baú. Tum, tum, tum. Como se alguém estivesse socando a porta de dentro para fora. Eu nunca tranco a carga com cadeado por fora quando tô rodando. Mas naquele momento eu lembrei que tinha trancado. E a chave estava no meu bolso. A menina colocou a mãozinha gelada no meu braço e apertou. Os dedos dela eram longos demais. Pode me levar para casa. Minha casa fica logo ali na frente, depois da curva. Não tinha nenhuma casa. Só mato fechado. Eu pisei fundo no acelerador. Tava fazendo 110 km por hora, coisa que eu nunca faço com madeira. A menina começou a rir baixo. Um riso que ia ficando mais grave, mais rouco, como se tivesse um homem adulto dentro daquela garganta fina. Olhei pro retrovisor lateral e vi que a porta do baú estava balançando. Aberta. E tinha várias silhuetas pequenas correndo atrás do caminhão, dentro da escuridão. Quando olhei de novo pro banco do carona, a menina não estava mais lá. Só tinha um cheiro forte de decomposição e uma mancha molhada no banco, como se algo tivesse derretido ali. Eu dirigi os próximos 87 quilômetros sem parar, suando frio, rezando tudo que minha mãe me ensinou. Quando cheguei no posto em Imperatriz, o dia já estava clareando. Desci da cabine tremendo. Fui olhar o baú. O cadeado estava intacto, mas tinha marcas de mãozinhas do lado de dentro da porta de aço. Marcas pequenas, de criança. E arranhões profundos, como se tivessem tentado sair arranhando metal durante horas. Até hoje, quando pego a BR-158 à noite, eu nunca paro para ninguém. Nem se for uma criança, nem se for uma velha, nem se for Jesus Cristo pedindo carona. Porque às vezes o que está parado no acostamento não quer ir para casa. Ele quer é voltar com você. Meu nome é José Roberto, mas os caras do trecho me chamam de Zé do Iveco. Tenho 56 anos e rodei quase 30 deles. Hoje eu só faço sul-sudeste, porque depois do que aconteceu em 2022 eu jurei nunca mais subir pro norte. Foi numa viagem de Cascavel para São Paulo, puxando frango congelado num Iveco Stralis 480. Carga lacrada, temperatura controlada a menos 18 graus Celsius. Saí de madrugada para pegar o movimento mais leve. Por volta das 2h30 da manhã, eu estava na BR-277, altura de Guarapuava, quando o caminhão começou a puxar estranho. Parecia que a carreta tinha ficado mais pesada. O motor estava roncando mais alto que o normal, como se estivesse subindo uma serra, mas a estrada era reta. Olhei o painel, tudo normal. Temperatura da carga ok. Mesmo assim, eu sentia o caminhão arrastando. Foi aí que eu ouvi o barulho vindo de trás. Um som baixo de respiração. Pesada. Como se alguém estivesse dormindo profundamente no beliche. O problema é que eu estava sozinho nessa viagem. Sempre viajo sozinho. Parei no primeiro posto, desci com a lanterna e abri a porta do lado do carona. Subi devagar e apontei a luz pro fundo da cabine. O beliche estava vazio. Lençol esticado, do jeito que eu deixei. Respirei aliviado e pensei que era cansaço. Voltei para a estrada. Meia hora depois, o barulho voltou. Mais forte. Agora não era só respiração. Era alguém se virando no colchão, aquele barulho de mola rangendo. Depois veio um suspiro longo, quase um gemido. Parecia homem adulto. Eu liguei o rádio PX. Alguém na 277? Aqui é o Zé do Iveco, quilômetros 387. Tá tendo algum barulho estranho aí atrás? Ninguém respondeu. Só estática. A respiração foi ficando mais perto.
como se a pessoa tivesse sentado no beliche e agora estivesse logo atrás do meu banco. Eu sentia o ar quente no meu pescoço. O cheiro era ruim, cheiro de cigarro velho misturado com suor azedo. Foi quando eu olhei no retrovisor interno. Sentado no beliche, olhando direto para minha nuca, tinha um homem. Barba grande, boné surrado da Petrobras, jaqueta jeans. O rosto dele estava meio escuro, mas eu reconheci na hora. Era eu. O mesmo rosto, só que mais magro, olhos fundos, pele cinza. Ele me olhava sem piscar. Quando nossos olhos se encontraram no espelho, ele sorriu devagar e levantou a mão, fazendo um aceno lento. Eu gritei e joguei o caminhão pro acostamento. Desliguei tudo. Fiquei uns 20 minutos lá, coração batendo na garganta, com a 12 na mão. Quando criei coragem e olhei de novo, o beliche estava vazio. Mas tinha uma coisa nova. No colchão, bem no meio, estava amassado o formato de um corpo. E no travesseiro, marcas de cabeça. O pior, tinha um maço de derby amassado e um isqueiro que eu nunca tinha visto na vida. Eu parei de fumar há 8 anos. Continuei a viagem. Não dormi nem encostei mais até São Paulo. Quando cheguei no cliente e abriram a carreta, a temperatura estava normal, só que tinha um cheiro forte de cigarro dentro do baú, como se alguém tivesse fumado lá dentro durante horas. Desde aquela noite, toda vez que eu viajo sozinho e começo a sentir sono, eu escuto a respiração atrás de mim. Às vezes, quando estou muito cansado, eu olho no retrovisor e vejo ele sentado lá, me olhando, esperando eu apagar para tomar o meu lugar. Por isso, hoje eu só rodo de dia. E se o cansaço bate, eu paro. Porque eu sei que se eu dormir, o outro Zé que tá lá atrás pode decidir que ele aguenta dirigir melhor que eu. E que talvez esteja na hora de eu descansar. Para sempre.